estudantes, servidores, docentes e colegas trabalhadores de enfermagem. É com imensa satisfação e dedicação que organizamos, enquanto coordenação do curso de graduação em enfermagem, a Semana Brasileira de Enfermagem da UFSC. Realizada 100% online, a nossa SEBEM foi concebida a muitas mãos e contará com a presença de diversos professores, pesquisadores e especialistas nas áreas. A SEBEM foi concebida em lei no ano de 1960 para dar ampla divulgação às atividades da enfermagem. No momento que vivemos, no qual, segundo dados do Conselho Federal, mais de 15.600 trabalhadores de enfermagem foram contaminados e 128 colegas perderam a vida somente aqui no Brasil, atuando no enfrentamento contra a pandemia do Covid, precisamos mais do que nunca refletir sobre a natureza do nosso trabalho, as condições necessárias à realização do mesmo e também sobre a nossa participação no SUS, sem perder de vista a necessidade de lutarmos pela manutenção dos direitos constitucionais. No Ano Internacional da Enfermagem, para além da campanha promovida pelo Conselho Internacional das Enfermeiras e Organização Mundial da Saúde, a sociedade junta-se a nós para em coro reafirmar Nursing Now, enfermagem agora, pois somos fundamentais para a qualidade da assistência em saúde e para os resultados assistenciais. Temos a certeza de que nossa dedicação ao trabalho, seja na assistência ao usuário, na gestão dos serviços, no ensino, pesquisa e militância nas organizações e entidades representativas da profissão, é que faz e continuará fazendo a diferença na saúde. Não esqueçam jamais, não existe cura sem cuidado, e de cuidado a gente entende. Nosso agradecimento a cada um dos integrantes da comissão organizadora, aos professores que aceitaram o convite para conversar conosco sobre temas tão importantes para a nossa profissão, às autoridades que enviaram suas saudações virtuais e também a cada um de vocês que está conectado com a gente. Juntos faremos a enfermagem cada vez mais forte. Uma boa Semana Brasileira a todos. Olá pessoal, meu nome é Nadine, eu sou presidente do Centro Acadêmico Livre de Enfermagem e estou aqui para desejar as boas-vindas a vocês à nossa Semana Brasileira de Enfermagem da UFSC. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, vai ser tudo online, mas a coordenação e as entidades estudantis prepararam tudo com muito carinho para vocês. Então espero que vocês gostem, um beijo, fiquem em casa e lavem as mãos. Oi, eu sou a Maria Eduarda, atual presidente da Atlética de Enfermagem Atena. Em nome da gestão, gostaria de desejar a todos uma boa Semana Acadêmica de Enfermagem, que com ela possamos aprimorar ainda mais nossos conhecimentos e dar o devido valor que a nossa futura profissão merece. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Laís, eu sou a atual diretora de projetos da EGEM, a empresa de energia e enfermagem. E hoje eu vim aqui, em nome de todo o nosso time, desejar uma ótima semana de enfermagem da UFSC para todos vocês. Oi, eu sou a Maria Augusta, eu faço parte da LAEP, a Liga Acadêmica de Enfermagem Pré-Hospitalar e Emergência, e junto do Departamento do Curso de Enfermagem e das demais entidades idealizadoras do projeto, em nome da LAEP, eu gostaria de desejar a todos uma boa Semana da Enfermagem. Bom evento! Olá, eu sou a Andressa, eu sou vice-presidente da LAEMP, a Liga Acadêmica de Enfermagem Neonatal e Pediátrica. A Semana de Enfermagem UFSC foi idealizada pelas entidades do curso em parceria com o departamento. Nós da LAEMP desejamos a você um ótimo evento. Boa tarde a todos, me chamo Elúcia, sou presidente da LAPEF, Liga Acadêmica de Cuidado da Pessoa com Estomias, Feridas e Incontinências. Espero que todos estejam gostando da programação para a Semana da Enfermagem UFSC, que foi idealizada pelas entidades do curso junto com o departamento. Então, em nome da LAPEF, desejamos a vocês um ótimo evento. Salve, salve, enfermagem brasileira! Sou a doutora Kátia Bertoncello, atual chefe do Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina. Com a vice-chefe do departamento, doutora Silvana, estamos aqui para prestigiar a Semana de Enfermagem organizada pelas nossas coordenadoras de cursos de graduação, doutora Felipa e doutora Rosane,
Agradecemos pela organização, parabéns, vamos prestigiar o evento. Muito obrigado. Olá, sou Gissara Guimartim, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente coordeno o programa de pós-graduação em enfermagem também da Universidade Federal de Santa Catarina. Quero dar as boas-vindas a todos os participantes desta atividade comemorativa da Semana Brasileira de Enfermagem, desejando que todos possam ter aprendizagens significativas para suas atividades profissionais ao longo do desenvolvimento das conferências, das lives, webinars e outras atividades desenvolvidas neste momento. Parabéns a todos os profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem. Boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer e alegria que venho dar as boas-vindas à Semana Brasileira de Enfermagem de 2020. Eu sou a professora Lúcia Amante, falo em meu nome e em nome da professora Jane Anders, como coordenação do Programa de Pós-Graduação Gestão do Cuidado em Enfermagem, modalidade profissional. Esperamos que seja uma semana de muito conhecimento e que agregue valor ao nosso trabalho, principalmente em tempos de pandemia do Covid. Um abraço a todos, que seja uma excelente semana. Obrigada. Prezados estudantes e professores, convido a todos a comemorar mais uma vez a Semana Brasileira de Enfermagem. Que seja um congraçamento festivo, apesar do momento em que estamos todos passando, e com um impacto importante sobre o trabalho e a vida de nossos companheiros de profissão. Como presidente da ABEM Santa Catarina, desejo a toda a comunidade da enfermagem UFSC sucesso. E vamos homenagear nossa profissão, continuando na luta, e um bom evento para todos nós. Caríssimos alunos e professores, comunidade acadêmica, a enfermagem mostra seu valor e as equipes de saúde atuam juntos pelo bem comum. Precisamos valorizar o protagonismo do profissional de enfermagem, que estará sempre ao lado da sociedade com competência técnica e científica e representando os mais de 62 mil profissionais de enfermagem catarinense, afirmo que precisamos garantir a proteção a estes profissionais. Somos gente cuidando de gente. Boa tarde a todos e a todas. Gostaríamos de desejar boas-vindas a essa semana de enfermagem a todos e parabenizá-los pelo protagonismo em época de pandemia de Covid-19, realizarem uma semana acadêmica tão importante, principalmente pelos temas que serão abordados, como o serviço de enfermagem hospitalar, atendimento a idosos e principalmente também atendimento de enfermagem na obstetrícia. Espero que todos tenham uma excelente semana e bom proveito a todos. Obrigado. Escrevi essas poucas palavras na impossibilidade de estar com vocês para dizer o quanto a UFSC está orgulhosa de todo o esforço para realizar a Semana Brasileira de Enfermagem. Poderia ter gravado um vídeo breve, mas confesso que nossos dias têm sido um entra e sai de reuniões virtuais. E parece que a gente cansa mais trabalhando nessas novas tecnologias do que quando trabalhávamos na UFSC. Peço à professora Filipa que faça a leitura para vocês. Inicialmente, parabéns aos docentes e técnicos pelo Dia do Enfermeiro comemorado no último dia 12. E estendo meu abraço virtual a estudantes que são técnicos ou auxiliares de enfermagem pelo dia 20 de maio. Mais do que parabéns, aplausos, reconhecimento. Vocês todos e todas são dignos da nossa reverência mais nobre, nosso carinho mais genuíno, nossa gratidão mais sublime. Vocês são profissionais excepcionais e merecem todas as honras. Temos muito orgulho dos 50 anos da enfermagem na UFSC. E em meio à pandemia,
temos orgulho também de colaborar na atualização dos mais de 300 mil trabalhadores e estudantes da área em uma parceria com o Conselho Federal de Enfermagem. Mesmo estando somente online, quero dizer a vocês o que sempre digo na abertura de eventos como esse. Sintam-se em casa. Um grande abraço e sucesso no evento. Professor Ubaldo César Baltazar, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa tarde a todos. É com muito prazer que daremos continuidade aos eventos da Semana de Enfermagem UFSC, organizado pela coordenação do curso de enfermagem da UFSC, em conjunto com as entidades do curso de graduação. Meu nome é Bianca Inácio e eu sou graduanda da 6ª fase e atualmente sou vice-presidente da LAPEF, a Liga Acadêmica de Cuidado a Pessoas com Estomias, Feridas e Incontinências. A Liga é principalmente composta por estudantes da graduação e da pós-graduação e enfermeiros colaboradores. Nós somos coordenadas pelas professoras Juliana Bobinotti e Lúcia Amante. O principal objetivo da nossa Liga é promover ações educativas em saúde sobre cuidados a pessoas com feridas, com estomias e incontinências, e também desenvolver tecnologias de cuidados e instrumentalizar os profissionais, estudantes e gestores de saúde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e informar que está sendo compartilhado um formulário para solucionar as questões sobre a entrega de certificados e também uma avaliação do nosso evento. Agora nós iremos dar início à live com o tema Cuidados com a Pele em Tempos de Covid-19. Terá duração de aproximadamente 40 minutos e depois nós teremos 20 minutos para solucionar as questões que serão enviadas pelo chat. Vocês podem ficar bem à vontade para enviar, elas serão anotadas e agrupadas e depois serão respondidas por ordem. Para nos esclarecer sobre o tema, nós convidamos a enfermeira doutora Maria Helena Guanilo, especialista em queimaduras pela Unifesp e especialista em enfermagem dermatológica pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente é professora adjunta no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina e vice-presidente do NUCRON. Também é integrante do Grupo Interdisciplinar do Cuidado com a Pele do Hospital Universitário e também desenvolve atividades docentes assistenciais no Ambulatório de Cirurgia do Hospital. É pesquisadora e colaboradora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Prevenção e Tratamento de Lesões Cutâneas. E também convidamos a enfermeira mestra Silene Fernandes Soares, especialista em estomaterapia pela PUC Paraná, enfermeira assistencial do Hospital Universitário Professor Polidoro Hernandes Santiago e enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. É membro do Grupo de Extensão à Pessoa com Estomia, Grupo de Extensão de Cuidado à Pessoa com Estomia, membro do Laboratório de Pesquisa em Enfermagem e Promoção da Saúde e membro do Laboratório de Pesquisa e Tecnologia para Cuidado de Saúde no Ambiente Médico Cirúrgico e também uma das enfermeiras colaboradoras da LAPEF. Em nome da comissão organizadora, eu agradeço novamente a participação das nossas convidadas, desejo um bom evento a todos e passo a palavra para a professora Maria Helena. Primeiro, boa tarde a todos, e eu queria começar agradecendo pelo convite, agradecendo à comissão organizadora e aos alunos que estão fazendo lindamente esse evento, ok? Então, assim, eu só vou colocar o cronômetro, né, para a gente poder se organizar, certo? Então, pode começar? Sim. Certo. Então, assim, agradecer além do convite nessa oportunidade de podermos conversar um pouquinho sobre cuidados com a pele e desejar, né, falar que essa primeira parte é mais voltada para cuidados gerais e algumas pinceladas em relação ao que tem sido colocado por alguns especialistas, né, alguns pesquisadores ainda sem muita evidência científica, isto é, provindo de alguns estudos, né, já originais de campo. Então, desde que começou essa discussão em relação a essa condição da Covid, as pessoas têm perguntado muito em relação ao cuidado com a pele,
se hidrata ou não hidrata. Então, esse é o objetivo, né, um pouco desses cuidados. E quando as pessoas perguntam isso, eu sempre tenho colocado, bom, se eles estão me perguntando, né, se hidrata ou não hidrata, eles estão me perguntando se cuido ou não cuido. Então, a minha resposta é cuida. Né? Agora, como eu cuido é que faz o diferencial. Mas, independente, né, essa apresentação ela é voltada para chamar a atenção de que todos, como profissionais de saúde, alunos, precisamos cuidar da nossa pele, independente da situação na qual a gente, né, está vivenciando. Então, não vou me deter a isso, mas a gente sabe, estamos falando do maior órgão que a gente tem e que ele nos protege e permite essa comunicação com o meio externo, né, do nosso corpo, no interior para fora. E ele nos protege e cumpre com infinitas funções. E isso que a gente precisa, né, prestar atenção, porque tudo que a gente fizer, ele vai levar a que a gente possa conseguir manter um equilíbrio, né, e ao mesmo tempo manter uma pele saudável e uma pele íntegra. Então, tem alguns fatores que são importantes quando a gente pensa nisso, cuidado com a pele para manter uma pele saudável. Então, esses aspectos eu vou ir destacando na apresentação e depois, né, na parte final, eu vou falar um pouco do que tem sido colocado por alguns especialistas em relação ao cuidado voltado para o profissional dentro da área da saúde. Eu começo falando sobre um aspecto que deve ser, formar parte do conhecimento de todo profissional da saúde. Ao final das contas, a gente é prescritor de cuidados com a pele, independente da gente ter especialização ou não. A gente cuida, né? E aí eu trago, por exemplo, para exemplificar que a gente tem diversos tipos de pele. Aqui eu trouxe o exemplo da classificação da pele do rosto, mas o nosso corpo acompanha essa manifestação desse tipo de pele do rosto também. Então, eu tenho pele normal, pele oleosa, pele seca, pele mista, e uma que pode ser pele oleosa, pele seca e pele mista, mas que tem manifestações de sensibilidade. Então, eu tenho que ter outros critérios para a escolha de produtos que possam trazer, né, esse aspecto mais saudável, né, e promover digamos assim, essa integridade da pele. E cada uma delas tem características diferentes em relação a como ela se apresenta. Muitas pessoas colocam assim o fato de uma pessoa ter uma pele oleosa como não precisar hidratar, e ela precisa. A oleosidade não é sinônimo de hidratação. E uma pele sensível é uma pele que reage muito rapidamente a determinados produtos, mas normalmente todo mundo cai no mesmo saquinho e vai para a mesma prescrição de cuidados, né? Depois, outro aspecto que é importante é avaliar o pH da pele. Então, todo produto que a gente prescreve para cuidado, a gente precisa prestar atenção para isso, além do tipo de pele, o pH que ela tem. Então, se a gente pensar nessa escalinha aqui, normalmente a gente termina prescrevendo, por exemplo, um sabonete neutro. Mas seria uma prescrição que está muito mais adequada para uma pele sensível, não necessariamente para todo tipo de pele. Então, se a nossa pele ela tende a ser mais ácida, né, que varia, dependendo do autor, entre 4,5 a 5,8, é o que ela precisa para poder nos proteger, manter um meio mais ácido, né, para poder nos defender dos micro-organismos, eu preciso manter esse valor do pH. Então, se eu tenho uma pele seca, por exemplo, eu tenho uma pele que ela tende a ter um valor de pH menor que 7, então ela tende a ser mais ácida. Se eu tenho uma pele normal, ela tende a ser um valor próximo de 7, mais neutra. Então, o produto que eu utilize, tanto para higienizar quanto para hidratar, eu preciso pensar que é um produto que tenha um pH que mantenha esse pH e que leve ele sempre para a tendência do mais ácido, né, levemente acidificada. E temos a pele oleosa, que ela tende a ser mais básica. Então, o produto que eu utilize para higienizar e para hidratar, ele tem que ser também um produto que leve ele a se tornar mais ácido e não alcalino, porque aí ele está ficando mais exposto a determinadas, né, alterações da pele e que micro-organismos possam invadir. No terceiro item está a nutrição. Na nutrição eu não vou parar, né, nesse momento para discutir, mas uma coisa importante quando a gente pensa no pessoal da saúde, né, nas equipes de saúde, e principalmente em uma condição como que a gente está vivenciando e com aqueles profissionais que estão em um ambiente onde não tem oportunidade do tempo inteiro de trocar
de equipamentos de proteção individual para sair, para se alimentar, se nutrir ou beber água. Então, em grãos de caça, eles precisam, né, dar preferência a alimentos ricos em líquidos. Né? A outra coisa, outros aspectos, que seriam alguns outros, mas eu selecionei alguns, a idade e o sexo. Principalmente porque a gente tem a extremosidade que a gente cuida e também o cuidado é diferente. No caso do idoso, né, ele tende a ter uma pele um pouco mais alcalina, então ele precisa de ter alguns produtos que protejam também essa pele, porque ele está mais exposto a qualquer tipo de manifestação cutânea. E depois também em relação ao sexo, porque homem e mulher têm algumas diferenças em relação ao pH. E também algumas partes do corpo. E entre as emoções, a parte emocional, ela também altera a nossa pele. Principalmente porque ela nos leva a ter um enfrentamento a diferentes estressores. E essa vivência dos estressores nos leva a produzir em volumes mais altos histamina, adrenalina e cortisol, que levam a uma exaustão, comprometendo o sistema imune, que rapidamente também age na pele. Então, pessoas que já têm alguma resposta, com dermatites, psoríase, vitiligo, né, ou rosácea, elas podem passar a ter uma resposta mais exacerbada, e pessoas que não tinham podem passar a ter. Muito mais quando você tem, né, o estressor do tempo que se está com equipamentos, o tempo que eu tenho para troca, para me vestir, para retirar, o estresse que tem na contaminação. Então, são aspectos que a gente precisa sempre levar em consideração. Outro aspecto propriamente dito para o que a gente fala de hidratação é pensar que ele está composto por duas formas de hidratação principais. Uma delas que é o consumo de líquidos, que ele tem que ser planejado mais ou menos pensando em 35 ml por cada quilo de peso e pensando nas restrições, né, a partir de doenças de base que o paciente tem. Mas por que pensar nisso? Nosso corpo ele está composto de líquidos, na sua maior parte. E ele precisa, por exemplo, dentro dos vasos sanguíneos, transportar células que levam oxigenação e também os nutrientes para as células. Se eu não consumo muito líquido, esses fluidos se tornam mais densos e isso também complica esse transporte. E a outra coisa é, por exemplo, que diminui a produção de saliva na boca. E ele também nos protege, porque na produção estão presentes também as imunoglobulinas, as IgA, que também nos protegem contra os micro-organismos que estão constantemente, por exemplo, na boca. A outra parte, que é a que sempre é a mais até pensada, né, hidratar, vou escolher um bom produto, mas ao mesmo tempo o bom produto às vezes se torna um produto que está barato ou que é aquele que sai no comercial que é bonito. Então, a gente, como prescritores de cuidados, a gente precisa também conhecer que a gente tem emolientes, umectantes e hidratantes, e cada um vai suprir uma necessidade, ou posso misturar todos eles em um mesmo creme, que tem muitos produtos assim. Então, se a gente pensar no emoliente, o grande exemplo que a gente conhece são os ácidos graxos essenciais, que eles são fáceis de serem espalhados na pele, que eles dão uma textura bastante suave, né, agradável ao toque, e conferem uma flexibilidade. Mas a particularidade é que eles formam uma camada protetora que evita que o líquido, né, possa sair para o exterior, então diminui a perda de líquidos. O outro seriam os umectantes, que têm os ativos que são hidrofílicos, né? Os emolientes são hidrofóbicos, por isso que não permitem a saída do líquido. Os umectantes são os hidrofílicos, que na hora de passar por cima da pele, né, elas se depositam, e esses ativos fazem com que tenha uma absorção de água das camadas mais profundas da pele para a superfície, hidratando a pele, e as moléculas de água que estão na superfície da pele e também espalhadas no ar, no ambiente, né? E temos, de exemplo, o pantenol, o ácido hialurônico, que todo mundo discute, né, sobre ele. E depois temos os hidratantes, que os hidratantes são conhecidos como hidratantes ativos porque ele consegue permear, né, atravessar a camada córnea e se espalhar e ter uma ação, né, mais uniforme em toda a extensão da pele. E um dos conhecidos é a ureia. Aqui eu trouxe um exemplo, não sei se dá para ver bem, mas é um dos dispositivos que a gente utiliza para avaliar os pacientes e que eles têm alguns parâmetros e que isso nos permite avaliar
a hidratação, a elasticidade e a oleosidade da pele. Né? Mas por que eu trouxe aqui? Não vou detalhar muito, mas para a gente identificar esse um antes, esse um depois, um antes e um depois, quando utilizado o umectante, aquele que atrai, né, as moléculas de água. Então, se a gente pensar, esse primeiro valor é água, o segundo valor é óleo, e aqui tem uma carinha sorridente, a cor verde significa que está ok, dentro dos parâmetros esperados. Depois de eu colocar o umectante, a parte da hidratação, a água, vai de 25 para 32 em 5 minutos de ser aplicado e de 37 para 48. Então, só isso nos mostra o quanto que tem um diferencial a gente cuidar da pele, de hidratar no momento certo, para poder manter essa integridade o tempo inteiro e proteger frente a outros agentes agressores, né? E da mesma forma, esse aqui, após 5 minutos, também teve uma alteração positiva. Depois, outro aspecto que é importante é a temperatura, que são os extremos de temperatura. Aqui eu trouxe também um exemplo de outro dispositivo que a gente está começando a utilizar com os pacientes, que é a termografia. É uma câmera termográfica que ela capta o calor, né, provinda da pele. E o que acontece? Aqui eu posso avaliar o quanto que uma pele está sendo oxigenada e está tendo nutrientes, mas não porque a câmera me avalia isso, mas porque as cores me permitem avaliar isso. Todos os lugares onde tem uma coloração de cores frias, azul, é onde tem menos circulação, ou seja, menos temperatura. E todos os outros lados, de cores mais quentes, eles nos falam sobre a parte que está com mais circulação. Então, esse nos permite avaliar também, de alguma forma, como está acontecendo, né, a parte da circulação dentro da pele. E aqui a gente consegue ver, aqui tem o 35 graus na pele, 36, 36 e 35. Então, independente da temperatura, o aquecimento e o movimento, eles permitem que essa circulação chegue mais para as extremidades. E isso pode ser aliado a partir do calor. E aqui nesse outro lado também. Esse aqui está em repouso, depois com 6 minutos de exercício, com 12 minutos de exercício, e aqui com 12 horas após, né, ter andado de bicicleta por 2 horas, 24 quilômetros. Mas esse aqui, que é uma das razões pelas quais a gente adquiriu esse dispositivo, é que ele permite também avaliar, por exemplo, a pressão, onde está tendo alguma pressão na nossa pele e prevenir, né, lesões futuras. Nesse caso, eu trouxe esse meu rosto, tá, esse de modelo nesse caso, que estava com um capacete e ele estava fazendo pressão justamente nesse lado. Em 2 horas, ele demorou para voltar ao normal. Então, ela nos permite pensar na temperatura como um aspecto importante. Agora, altas temperaturas, elas trazem uma vasodilatação, mas isso não quer dizer que melhora também a oxigenação e a nutrição. Porque em altas temperaturas, pensando nos profissionais que ficam, por exemplo, na UTI, ou pessoas que fazem curativos de um grande queimado, que demora muito mais de 1 hora, constantemente estão transpirando muito, perdendo líquido, a roupa fica úmida, ele começa a sentir frio e produz uma vasoconstrição. Então, tem um efeito contrário. E ainda temos a irritação pelo constante contato com o suor e ainda a maceração da pele, porque está muito tempo úmida. Então, por isso que a gente também tem que se atentar para os locais onde a gente trabalha, onde a gente permanece por mais tempo. Nem muito frio, nem muito quente. Agora, voltados para essa situação, o que tem sido colocado em relação a cuidados frente à Covid? Aqui eu trago algumas coisas relacionadas ao cuidado com a higiene, que muitas coisas não mudaram, ter atenção para o que está sendo, qual que é o fator de exposição, e o outro, a hidratação. Então, nesse aspecto, há várias entidades, sociedades, que são tanto Sociedade Brasileira de Dermatologia, sociedades tanto do Brasil quanto de fora, que estudam o cuidado com a pele, com feridas, têm retomado alguns cuidados que eles já existiam. Por exemplo, os 5 momentos em que a gente tem que lavar a mão, que são os 2 antes e os 3 depois. Isso não mudou, mas são 5 momentos em que a gente vai retirar essa camada lipídica protetora e que a gente precisa recuperar. Mas, pensando no momento
vivenciado, né, ou dependendo do ambiente onde eu desenvolvo minhas atividades, nem sempre esse cuidado consegue ser feito. Eu faço a lavagem das mãos, mas recuperar o produto que me ajudaria a recuperar o que foi retirado, ele não é colocado. Mas isso não mudou, sempre vai ser antes de entrar em contato com os pacientes, antes de fazer qualquer procedimento, depois de eu ter algum contato com algum fluido, né, corporal, após tocar o paciente e após ter algum contato com algum objeto que circunda o paciente. E a essa se acrescenta a situação vivenciada agora, que são momentos em que a pessoa vai precisar lavar as mãos. E mais assim, eu falo das mãos, mas também temos outros lugares do corpo que permanecem com muito equipamento e por muito tempo fechado, como são os calçados, né? O nosso pé também precisa de cuidados. Mas no caso das mãos, que é o grande exemplo, né, desse momento, aumentar o momento de lavagem das mãos antes de vestir o EPI, antes, durante e após da retirada, antes de lavar aquelas áreas que foram expostas ou que tiveram alguma lesão, antes de comer ou beber qualquer coisa e ao chegar em casa. E tudo isso tem acrescentado ainda mais as manifestações cutâneas, as alterações cutâneas que vêm se apresentando. Então, assim, essas alterações cutâneas vêm de alguma forma ou outra assim, classificando dentro do que a gente chama das dermatites de contato ocupacionais. Elas existiram sempre. Só que hoje elas estão sendo faladas com muito mais, né, mais intensamente por causa da situação que a gente está vivenciando. Né? Então, posso ter dermatite de contato alérgica ou dermatite de contato irritativa, que elas podem se tornar crônicas. E em relação a isso, o que tem sido, né, colocado principalmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e algumas sociedades, né, europeias? Tem se determinado que o material que a gente utiliza, em todas as vezes que a gente lava a mão, ou para higienizar, em momentos que eu possa não lavar a mão, mas preciso, né, retirar os micro-organismos da superfície, são principalmente o que é padrão ouro, é a utilização de produtos com pouca espuma, né, de sabonetes, mas que também tenha na sua composição hidratante. E aqui pensar que a gente sempre gosta daquele sabonete que faz espuma, mas quanto mais espuma ele tem, mais alcalino ele tende a ser. Então também não é bom para o pH da pele, né? E depois o álcool. Né, o álcool, que pode ser usado em álcool líquido ou álcool em gel, mas preferencialmente a gente precisa, quem lava muito as mãos, como os profissionais de saúde, né, o álcool em gel com glicerina. Depois, né, em relação ao que se utiliza para poder hidratar, né, esses cuidados com a hidratação da pele, tem sido recomendado o uso de cremes para as mãos e face após cada lavagem. E o outro, alguns produtos específicos para as mãos que estão em constante contato com o material das luvas. Mas aqui tem uma ressalva, né? Porque por muitos especialistas tem sido feito uma alerta em relação ao tipo de produto que a gente escolhe. Então, quanto menos oleoso e quanto menos tempo permanecer na superfície, melhor. E nem sempre o profissional de saúde tem tempo para poder higienizar, hidratar e esperar o tempo suficiente para que esse hidratante possa ser, né, absorvido. E aí que vem um problema. Porque se eu constantemente estou num estresse, né, estou correndo de um lado para outro, eu também tenho uma resposta do meu corpo, que é a transpiração. Se eu hidratar imediatamente, ele termina formando uma pasta, uma mistura da oleosidade, uma mistura do produto hidratante, que termina formando uma pasta. Ele vai ficar úmido muito pela superfície da pele, e quando eu colocar qualquer tipo de equipamento, ele vai ser absorvido pelo equipamento e ele vai, de alguma forma ou de outra, impedir ou comprometer a funcionalidade desse equipamento. Então, a gente precisa fazer tudo com muito cuidado. Se eu tenho uma pele seca, tenho sim que hidratar, porque é preciso fazer isso, mas com produtos que tenham uma rápida absorção. Se eu não consigo fazer após a lavagem das mãos, eu preciso fazer com maior frequência quando eu chego em casa e quando faço os meus cuidados, quando estou de folga. Tá? E se recomenda muito o uso de produtos com ácido hialurônico, ceramidas,
que são aqueles produtos que trazem, que captam as moléculas de água. Tá? E em relação ao paciente, à pele do paciente, têm sido feitas, não tem estudos, né, que tragam evidências, mas têm sido feitas diversas notas técnicas de diversas equipes. Essa daqui que eu trago é a da Comissão de Cuidados com a Pele do HU, mas que uma semelhante também foi publicada no Hospital Escola em Pelotas e em outras instituições, e que eles apontam a 6 aspectos específicos que são de rotina no cuidado do paciente. Tem um é com a higiene em relação ao cuidado, né, do banho uma vez por dia, ou dependendo da prescrição, a umidade da pele, né, maior troca das fraldas e ter cuidado com a umidade que está dentro nas pregas, nas dobras, nas assaduras, utilizar sim as pomadas preventivas em relação às assaduras, né, mas que se opte por aquelas menos oleosas e de rápida absorção. Enquanto à hidratação, o uso de Lanette, né, que é mais rapidamente absorvida, e aí tem sido apontada por alguns especialistas, né, no momento evitar, sempre que possível, o uso de alguns cremes que tenham como base ácidos graxos essenciais, ou que sejam oleosos, né. As mobílias têm maior cuidado enquanto o que tem na superfície, né, retirar e também inspecionar constantemente, por exemplo, a integridade do colchão, e se tiver alguma perda da integridade, trocar imediatamente, e as roupas de cama que sejam constantemente trocadas assim que estiver úmida, ou inclusive a roupa do paciente, para evitar a maceração da pele, né? Assim como as dobras também ter cuidado. Então, os cuidados, eles não mudaram de alguma forma, a base deles não mudaram. Eu preciso ter cuidados com o rosto, com a mão, com o corpo e com os anexos, inclusive com o cabelo, que normalmente, né, ele pode estar carregando qualquer tipo de micro-organismo e a gente não presta atenção para isso. Né? Então, precisamos sim escolher um bom produto para a higiene, principalmente que tenha um pH de neutro para, né, levemente acidificado, mas que se adeque ao pH ou ao tipo de pele que a gente tem. E a hidratação também, que possa ser compatível com a necessidade que a nossa pele tem. E já concluindo, né, a gente precisa pensar que como prescritores de cuidados, né, com a pele, a gente precisa cuidar. Né? E se precisamos cuidar, a gente precisa avaliar qual que é a necessidade do momento e o produto que é mais indicado para isso. Então, quando eu penso no cuidado da pele, eu preciso pensar que eu tenho cuidados básicos, cuidados especiais e cuidados específicos, né? Algumas necessidades específicas. Cuidados básicos, eles estão mais voltados para a pele normal, né? Que é mais raro de ser visto. Porque eu tenho qualquer produto, não qualquer produto, mas aqueles neutros, eles não vão fazer mal e eles podem ser utilizados. Agora tenham cuidados especiais, por exemplo, com os bebês, com os idosos, né? Eles têm necessidades especiais na escolha desses produtos. E eu tenho as necessidades específicas, desculpa. E temos as necessidades especiais, que elas podem ser, por exemplo, geradas a partir de patologias. Essa é a foto de uma paciente da cirurgia ambulatorial. Ela tem anemia falciforme, então a característica e a necessidade da pele, ela é totalmente diferente a uma pele que não tem uma doença como a dela, né? Que pode ter até diabetes, hipertensão, é um cuidado. Agora, esse tipo de doença, ele tem um cuidado, né, diferenciado. Então, encerrando, né, essa parte, eu queria deixar o recado em relação às dermatites, né? As dermatites de contato ocupacionais. Elas sempre estiveram onde a gente precisa preservar essa nossa pele, a saúde da nossa pele, para de alguma forma tentar evitar que ela se manifeste. E se ela se manifesta, eu preciso parar, cuidar, para depois voltar e não esperar que ela se torne crônica ou que ela se torne um fator de uma complicação maior. Né? Então, eu queria, com isso, deixar o recado em relação a que há necessidade, sim, da gente conhecer melhor os produtos que a gente prescreve para o cuidado de cada paciente e que também utilizamos, que nos autoprescrevemos, né? Precisamos prestar atenção, ir lá na loja e comprar o que é mais adequado.
E nesse momento, preferir todos aqueles produtos que tenham uma absorção rápida, né, que sejam menos folhosos. E assim eu termino, né, essa primeira parte agradecendo a pessoas que sempre tornam possível, né, momentos de aprendizado. Aqui está uma foto do grupo, né, de cuidados com a pele, multidisciplinar do HU, do qual a Silane, que vai falar, também forma parte. Pessoas que formam parte da nossa história, pessoas que representam a unidade de queimados em Ribeirão Preto, e por aqueles que a gente trabalha, que somos alunos de graduação, de mestrado, doutorado, que sempre participam do projeto, né, eu agradeço de coração. E encerro falando, né, que estamos entrando no mês de junho, é o mês laranja, o mês de prevenção de queimaduras, e que em breve a gente vai estar divulgando para vocês algumas atividades que foram planejadas pelo grupo. Né? E desejar mais uma vez eu agradeço e fico à disposição de vocês. Muito obrigada pela fala, professora. Teve um comentário aqui sobre as dermatites ocupacionais. A Isis comentou que depois que começou a epidemia, ela teve aumento de acne na região onde a máscara fica, e ela comentou, e dermatite também na região atrás das orelhas. E tem uma pergunta aqui, que pensando no controle de umidade de paciente, né, pensando no controle, é mais indicado usar para hidratar a pele um produto emoliente, um hidratante ou um umectante? Nesse momento, a gente está preferindo mais os emolientes. Até porque quando tu pensa no umectante e no hidratante, aí tu vai partir se a necessidade dele é esse produto. Mas a gente pode, quando a gente pensa, por exemplo, num Laneige, ele tem praticamente essa textura, né? Mas se eles conseguem, até porque o emoliente, como ele consegue formar essa camada de proteção, ele também vai permitir que tu perca menos líquido para o exterior. Né? E aí eu posso, inclusive, acrescentar a ingesta de líquidos, de produtos, né, de frutas, de legumes que possam contribuir. O que eu tenho que evitar, né, é que se eu tenho, hoje em dia, né, na parte da química, eu tenho produtos à base de gel muito bons, que também eles são absorvidos rapidamente. Então, tudo vai depender muito do produto que tu está escolhendo utilizar e da necessidade do paciente. Se o paciente não tem nenhuma necessidade específica, eu posso, né, muito bem utilizar um emoliente. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a enfermeira Silene, que vai continuar na segunda parte da nossa palestra. Ok? Estão me escutando? Certo, então, uma boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, dizer que eu estou muito feliz em poder participar e contribuir na Semana de Enfermagem, então, da UFSC. Eu acabei não conseguindo ver a palestra da professora Maria Helena, eu, para variar, como sempre, né, me atrapalho com essas coisas de tecnologia, mas no final acabou dando certo. Como eu disse para a professora Filipa, eu chamei os universitários, né, tive que chamar de novo o filho para vir me ajudar a conectar, que eu não havia conseguido. Bom, de qualquer forma, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o cuidado com o profissional, né, os cuidados da pele com o profissional. E de uma maneira geral, assim, quando eu estava preparando, né, esse material para a gente poder conversar, me veio, né, me reportou a mim mesma, enquanto profissional, na área de frente, né, ali na área de assistência direta, o quanto a gente, de uma maneira geral, é preparado para cuidar do outro e acaba que, de uma certa maneira, também nos deixando, né, de lado. Quando surgiu, né, todo esse movimento em relação à questão do Covid, lá, né, no final do ano, já início de 2020, eu estava afastada do meu trabalho, eu fiz uma cirurgia em dezembro, eu estava afastada, e naquela época, quando começou, então, todo esse movimento,
uma das coisas que começou, né, que era na época trazida, era o quanto o paciente, né, se fragilizava e que normalmente ele acabava indo para UTI por complicações pulmonares, ia para UTI e nessa UTI, então, normalmente acaba havendo uma fragilidade clínica e essa pessoa acaba desenvolvendo lesões de uma maneira geral, em especial lesão por pressão. E aí, naquele momento, eu fiquei pensando isso, eu disse, nossa, né, a gente vai ter outros pacientes novamente com lesão por pressão, é mais uma doença, né? Quando, na verdade, a gente também, em nenhum momento me passou pela cabeça o quanto a gente também estaria susceptível a isso, né? A esse agravo. Depois, quando eu retornei do trabalho, para o trabalho, a gente teve uma situação com um EPI na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, que foi resolvido rapidamente, graças a Missuri, né, que é a nossa gerente lá do setor, mas no dia, quando a gente que veio o problema, eu disse, nossa, Missuri, como é que a gente vai fazer, né? Vamos impedir rapidamente desse material ir para a rede, porque os profissionais podem adoecer em função dele. E naquele momento, em nenhum momento eu pensei que aqueles profissionais em que eu né, havia comentado com ela, eu também estava fazendo parte dele, né? Então, assim, o quanto a gente tem muita facilidade de cuidar do outro e muitas vezes sem pensar na gente. E com base nisso, né? Com base nessas afirmações, que eu, então, vou trazer um pouquinho da conversa de cuidado com o profissional. Então, a nossa conversa hoje ela vai ser muito mais focada no profissional do que no paciente, aquele, né, que a gente cuida no nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui como é que faço para passar. Eu não estou conseguindo passar a lâmina. Vocês conseguem por aí? Não. Silene, a gente teve um probleminha técnico com a apresentação e já está carregando, tá? Ah, tá. Então, graças a Deus, então dessa vez não foi comigo. Tá certo, ótimo, beleza. Ok. Bom, então tá, não tem problema, vamos lá. Em relação a esses cuidados, então, uma das primeiras coisas assim, que eu gostaria de trazer em relação a todo esse movimento do Covid é um cenário, né? O cenário em relação ao que vem acontecendo, né, no Brasil e no mundo, desde o final de 2019 até agora, né? Onde, de uma maneira geral, os profissionais, né, no cuidado com o paciente, com os pacientes em geral, mas nesse momento falando especificamente em relação ao Covid, eles vêm se colocando, né, numa posição em que eles também estão precisando de cuidado, né, merecendo de cuidados. E cuidados com o nosso manto protetor, né, que essa é a nossa conversa hoje, né, cuidados com a pele. Então, o manto protetor, né, a nossa pele, ela é, de uma maneira geral, se a gente não tiver, né, com ela íntegra, a gente também, enquanto profissional da saúde, acaba se colocando numa situação de fragilidade, né? E a pele, né, considerando que ela é uma porta de entrada e que pode trazer dificuldades relacionadas a isso, né, em relação ao nosso cuidado de uma maneira geral, a gente precisa, né, tá sempre atento a esses cuidados de limpeza, né, que hoje, em relação à questão do Covid, acabou acentuando muito, né? A cada passo que a gente dá, a cada saída na rua e a cada entrada, e isso acentua ainda muito mais quando a gente chega, né, do trabalho, é um banho que a gente tem que tomar. Né? E esse banho, normalmente, né, essa ducha, esse banho, ele acaba esfoliando a pele também, embora faça a limpeza, mas ele vai também fazendo com que ocorra diminuição de toda a nossa camada lipídica, que é um protetor, né, um fator natural de proteção da pele. E com isso a gente vai trazendo fragilidades diariamente para a pele. Então, com base nisso, né, diante deste cenário, e que tem inclusive números, né, trazidos em relação a essa fragilidade que acaba levando para a pele, tanto de hidratação, né, quanto de lesões mesmo em relação à pressão, que depois a gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso,
de maneira geral, se a gente não estiver atento a essas condições, a gente acaba realmente se colocando numa situação de bastante dificuldade. Com base nisso, então, assim, uma das primeiras coisas que eu gostaria de pontuar seria em relação ao uso de EPIs, né, que faz parte da nossa rotina, em especial a situação do agora, né, nunca deixou de fazer parte, mas agora a gente acaba tendo um arsenal, né, de maneira muito mais rigorosa em relação à questão do uso dos equipamentos de proteção individual, né? Tanto para proteção de si, até para proteção do outro, né? De uma maneira geral. Então, uma das primeiras coisas que a gente teria que pontuar, eu vou trazer em relação à questão das luvas, né? As luvas de procedimento. Então, tem estudos que trazem, são estudos muito recentes, mas assim, que a lavagem das mãos, que faz parte, né, do nosso dia a dia, a lavagem das mãos, alguns estudos já nos apontam que todo profissional que lava mais de 10 vezes as mãos durante um plantão de 4 a 6 horas, que isso não é nada difícil de acontecer, mas o uso de luva de procedimento, uma luva tem em torno de 74% dos profissionais que trazem alterações na pele. Já de 76% desses profissionais, são estudos chineses, né, que foi onde começou a pandemia, então, 76% desses profissionais que fazem uma lavagem das mãos mais de 10 vezes com o uso de 2 a 3 luvas durante um plantão de 6 horas, acabam trazendo também, em torno de 76%, acabam trazendo alterações da pele na região, então, das mãos. Que tipo de alterações? Irritação de uma maneira geral, né? Descamação, prurido, né? E que acaba, de uma certa maneira, fragilizando, então, a integridade, né, da pele, né, das mãos. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de pontuar em relação a isso, né? Seria a questão das mãos propriamente dita. Uma outra situação que é trazida em relação à pele, né, e pensando em equipamento de proteção individual, seria a questão, então, nós temos outros, né, além da luva, nós temos os óculos de proteção, eu até tenho aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, o óculosinho de proteção, e que ele, na hora que a gente acomoda, ele acaba trazendo, como não é um uso habitual, ele acaba trazendo, né, muitas vezes dificuldade em relação a essa região da orelha, nessa região aqui da têmpora, na região do nariz, e que, somando com outros equipamentos de proteção individual, né, como, por exemplo, a máscara, né, a máscara AN95, e a cirúrgica também, eu até não trouxe porque a cirúrgica acaba trazendo um pouco menos, né, de pressão, mas existe também a máscara cirúrgica, daí a gente coloca o óculos, muitas vezes ainda coloca a face shield, e isso acaba trazendo para a gente o que nós chamamos de lesão por pressão relacionadas a dispositivo médico. Então, os estudos que tem também são poucos, né? Ainda não relacionados não à lesão por pressão, mas relacionados a dispositivo médico em relação ao profissional propriamente dito, os estudos ainda são poucos, mas já tem. E esses estudos, eles trazem números significativos de alteração da pele, tá? Então, assim, né, considerando que eles trazem números significativos de alteração da pele, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa situação, então, do paciente que tem, né, do paciente, aí nesse caso da gente, né, das pessoas que tem. Eu só vou tentar abrir aqui a minha apresentação, até para eu poder me guiar, que vai ficar mais fácil. Eu pediria aqui até em relação à questão do tempo. Deixa eu ver se eu consigo abrir, já que eles não conseguiram botar a minha apresentação, vou ver se eu consigo abrir aqui. Só um minuto, aqui em atas, já vou conseguir aqui, para que eu não me perca em relação ao tempo. Aqui.
Então, vamos voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu... Não deu. Um pouquinho, deixa só um minuto, tá, gente? A gente já conversa. Não, eu acho que nem vou precisar disso aí, não. Eu só vou deixar aqui em pezinho mesmo. Não dá, enfim. Tá, bom, de qualquer forma, nós vamos falar um pouquinho, como eu falei, sobre... acho que eles vão conseguir colocar ali a apresentação agora. Aí facilita, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Deu. Ok. Acho que... Então, como eu estava falando, né, sobre o cenário, alguns números que eu acho que é importante pontuar, né, como eu falei, são estudos chineses, não são estudos no Brasil, né, tudo muito recente. Então, para vocês terem uma ideia, 97% dos profissionais, né, de saúde, então, tinham alterações de pele relacionadas ao uso de equipamento de proteção individual. Já em relação às mãos, como eu disse, 74% aqueles que usam uma luva com 10 lavagens e 76% aqueles que usam 2 luvas ou 3 e 10 lavagens, né? Olha no osso da face, né, em relação relacionado ao óculos, 83%, 74%, né, nessa região aqui de zigomático, né, na região, na zona malar, que a gente chama, e aqui na região da testa, geralmente relacionado a face shield, 57%. Muito bem. Então, trazendo um pouquinho sobre os sinais, né, e sintomas, eu já falei um pouco sobre isso, então, né, trazendo um pouquinho sobre os sinais em relação às mãos, né, relacionados, então, à luva. São as dermatites, os eristemas, o ressecamento, a descamação de uma maneira geral, as fissuras, né, o prurido na mão, né, coceira, e relacionado à máscara, né, tanto a face shield como a máscara, normalmente a N95 ou a PFF2, que é a que a gente tem no país, elas trazem, então, o que nós chamamos de lesão por pressão relacionadas a dispositivo médico. Isso traz um grande impacto negativo para o profissional da saúde de uma maneira geral. Por quê? Por conta do desconforto trazido, né? Causa dor, tem alteração da autoestima, né? Porque a face, normalmente, né, é o nosso cartão de visita. Os constrangimentos que acabam trazendo em função disso, né? Porque acaba trazendo essas marcas. E a exposição, como eu já falei, inclusive a infecções. Bom, pensando, então, em relação a essa exposição, né, nós temos alguns fatores que são determinantes para o desenvolvimento da lesão por pressão, né, relacionado ao dispositivo médico. Seria a intensidade, né, que pode estar ou não relacionado com a fricção e o cisalhamento, e a tolerância desse tecido em relação a esse dispositivo que está em contato, então, com a face, né? E como causa, então, é o uso constante desses EPIs, que normalmente são materiais rígidos, né, pouco flexível, de difícil ajuste na região da face, aonde acaba, então, levando essas lesões. Vamos lá aqui. Bom, não quer passar, mas vamos lá. Não tem problema. Então, em relação à lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico, o que é uma lesão, né, por pressão relacionada a um dispositivo médico? Nada mais é do que uma pressão, né, em relação ao dispositivo propriamente dito, no local, onde essa pressão, ela faz o quê? Né? Em tecidos onde tem osso ou em tecido mole, onde, por exemplo, cartilagem, onde essa pressão, ela diminui o fluxo sanguíneo do local, levando o quê? A uma hipóxia, né? Um aumento da pressão no local, né, que geralmente acaba ultrapassando a 30 milímetros de Hg. Com esse aumento dessa pressão, a gente acaba fazendo o quê? Diminuindo o fluxo sanguíneo, diminui a oxigenação, leva à hipóxia. Levando à hipóxia, eu acabo tendo um prejuízo da área, e com esse prejuízo, normalmente, a gente acaba levando uma diminuição da oxigenação, né? Leva à hipóxia. Levando à hipóxia, tem lise celular. Com as lises celulares, vem o edema,
e com o edema eu diminuo ainda mais a permeabilidade local. Diminuindo a permeabilidade local, eu ainda agravo ainda mais essa região. E vira um ciclo vicioso se eu não diminuir essa pressão. Então, a lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico, basicamente, da mesma maneira, ela se forma basicamente da mesma maneira que uma lesão clássica, né? Não muda em relação a isso. No entanto, a diferença é que eu não tenho um suporte de superfície, que normalmente é o que acontece com as lesões clássicas, né? De região sacra, de região de calcânio, de região de maléolo. Na face, eu vou ter relacionada a um dispositivo, tá? Bom, considerando a partir disso, né, que é onde a gente tem, então, uma lesão na região da face, ou então uma dificuldade relacionada à integridade das mãos, também, né, por estímulo de um dispositivo, nós vamos começar, então, a trabalhar um pouquinho da questão do autocuidado para a manutenção da integridade da pele. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, dentro desse contexto todo de pandemia, e não dá para ser diferente, a gente precisa utilizar o EPI. Né? Assim como a gente precisa fazer a limpeza das mãos no momento de cuidado, ou, né, a limpeza em geral no momento quando a gente chega em casa. Então, mas de acordo com essa necessidade de utilização de EPI, a gente vai sempre respeitar as recomendações institucionais de segurança, levando em conta, né, levando em consideração o adequado nível de cuidados que a gente vai usar, ou seja, né, não utilizar EPI além da conta do que necessita, porque isso também pode ser, né, não vai nos dar a segurança além do necessário, porque isso também pode acabar trazendo prejuízo. Então a gente vai utilizar de acordo com o nível de cuidado que eu vou prestar, e também considerar a anatomia, né? A anatomia, as formas biomecânicas dos tecidos faciais, né, dessa região, nariz, né, às vezes a pessoa tem, eu, por exemplo, tenho, né, o nariz um pouquinho mais saliente. Então, essas coisas, elas precisam estar sendo pontuadas e consideradas no momento que a gente vai colocar esse EPI. E verificar, então, o tamanho adequado, né, se está bem acomodado, se está bem confortável. A partir disso, dessa configuração, né, de EPI, nós vamos trabalhar o primeiro cuidado com a pele, seria a higienização dessa pele de uma maneira geral. E sempre lembrando, como eu já falei lá no início, né, que o fator de hidratação natural, como ele é hidrossolúvel, ele pode estar sendo removido todas as vezes que eu higienizar essa pele. Então, assim, pensando nas mãos, né, mais de 10 lavagens durante um plantão de 4, de 6 horas ou de 12 horas, né, eu tenho que considerar que ele pode estar sendo, sim, fragilizado com tanta limpeza. E para isso, de qualquer maneira, a gente então tem que buscar algumas medidas. Mas, além disso, nós vamos buscar sabonete de preferência líquido, né, e com pH levemente acidificado ou neutro, né, tanto nas mãos quanto na face. Esse seria o ideal. Bom, então a gente cuidou da limpeza, né, com sabonete líquido, com pH mais neutro, né, puxando para acidificado sempre que possível, e a partir disso, então, eu vou passar a hidratar essa pele, né? Então, essa pele, ela precisa estar sendo hidratada diariamente, esse é o ideal, né, tanto as mãos quanto a face. E aquela pele que já tem, né, uma hidratação já mais frágil, onde ela já traz uma certa dificuldade de manter, né, aquela pele que já fica mais seca, ela já tem uma descamação natural, independente de lavar a mão, né? Então, se precisar utilizar o hidratante mais de uma vez, então se usa o hidratante mais de uma vez por dia para hidratar essa pele. E atentar, então, as mãos, como eu falei, e a área do rosto, né? Essa área da orelha, onde a gente acaba trazendo uma exposição maior, essa região do nariz, né? A zona malar, que é essa região, certo? Com substâncias, né, de texturas um pouco mais simples e de preferência sem perfume, né? Quanto menos
Perfume, quanto menos substância química tiver dentro no produto, né, componentes químicos, menos irritante vai ser para essa pele. Ela precisa também ter uma absorção rápida, esse hidratante precisa ser com uma absorção rápida, né, e de secagem um pouco mais rápida. Por quê? Porque eu vou colocar em seguida, né, a máscara, né, a máscarazinha. E ela pode acabar atrapalhando a selagem, né, ou a vedação, como a gente normalmente chama, no momento de utilizar esse EPI, né, para garantir a eficiência dele. O ideal, inclusive, de acordo com as recomendações, é que a gente aplique essa hidratação na pele da face pelo menos com 1 hora antes de utilizar o equipamento de proteção individual. Procurar evitar emolientes, eu peguei ali a fala em relação à pergunta, né, de alguém ali com a professora Maria Helena. Então, procurar evitar emolientes. Além da questão mesmo da hidratação, né, em relação à questão de emoliente, que não é a melhor opção, ela ainda pode trazer comprometimento na função da máscara, tá? Então, o ideal realmente é que a gente utilize um creme à base de umectante e não de emoliente. Tem muita coisa ainda que a gente precisa estudar relacionada a isso, né? Bom, a outra situação que a gente precisa, então, se atentar é em relação, além da limpeza, né, de lavar, além de hidratar, nós precisamos utilizar equipamentos que vão nos auxiliar na proteção dessa pele, né, que vai aliviar a pressão, que a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, assim como qualquer outra lesão por pressão. Por isso que é importante que a gente entenda a fisiologia, né? Que a base dela é a pressão, combinado ou não com cisalhamento, mas no momento que a gente tira essa pressão, a gente faz com que ocorra o alívio, né, da pressão nesse local, e aí com isso a gente melhora o aporte sanguíneo desse local. Então, esses aliviadores de pressão, né, que a gente chama então de curativos profiláticos, que vão auxiliar então na proteção dessa pele em locais de maior pressão, vão nos ajudar. Então, alguns trazidos na literatura, como eu falei, ainda os estudos são muito leves, né? Muito recentes, assim, tem muita coisa ainda que precisa se estudar em relação a isso, mas alguns que são trazidos, né, e que está de acordo com a nossa realidade são os curativos, então, de hidrocoloides, né, como eu até trouxe aqui a plaquinha, tá? Então, os curativos de hidrocoloide. Existe o de silicone, eu não tinha um para trazer aqui para mostrar para vocês. Existe também as espumas, né? Deixa eu abrir aqui uma para mostrar, que eu acho que facilita. Embora essa aqui seja um pouquinho mais grossinha, mas existe também as espumas, que eu acho que é importante de mostrar para vocês, que dá para colocar. Existe também o filme de poliuretano, que também é possível colocar, né? Então, em que locais, né? Normalmente nessa região da face, tá? Atrás das orelhas, acredito eu que acho que a próxima lâmina mostra essa imagem, mas atrás da orelha também é possível colocar. Eu tive experiência com algumas colegas que colocaram, que tinham lesões também em relação à máscara nessa região, né, abaixo, infraqueixo, também é possível colocar, na região do mento também é possível colocar, e na região da testa. Tá? Trouxe aqui um moldezinho, né, que pode ser feito, que pode ajudar nessa configuração, onde normalmente eles têm entre 3,5 aqui, com 15 aqui, as plaquinhas, essa plaquinha, por exemplo, é de 10, e aí a gente junta 2 pedacinhos, ó, vou mostrar aqui para vocês, a gente corta em tirinhas, e dá para juntar em 2 pedacinhos, e aí pegar tanto na região aqui do nariz, como na região, então, do zigomático, né, na região malar. Aí também tem os menorzinhos que dá para colocar nessa região da orelha, né? E aí, assim como também tem esses
também tirinha que é possível colocar então na testa. Durante a minha experiência relacionada ao uso desse tipo de protetor, que é o que a gente tem hoje, né, à nossa disposição, alguns colegas, como a gente tem que tirar e colocar muitas vezes, né, e diariamente, alguns colegas, e eu inclusive também já tive essa experiência, a gente colocou grudado dentro da máscara. O adesivo, e a gente colocou grudadinho nessa região. E aí ela não gruda na face, o hidrocolloide pega na face e não gruda, e a gente acaba não tendo a situação de grudar e desgrudar todos os dias o hidrocolloide, que isso também, se não for feito de uma maneira adequada, pode também trazer prejuízo no momento da retirada e colocação diariamente desse protetor. Tá? Deixa eu ver qual é a próxima lâmina aqui. Bom, aqui estão, então, em relação ao protetor, os locais, como eu já falei, mas eu já pontuei, né, aqui na modelo. Então, aplicar de maneira suave, né, não precisa apertar e levar com tudo, porque acaba fazendo também pressão nesse local no momento da fixação, sem esticar demasiadamente também, né, ele precisa ficar confortável, mas sem esticar demais, né, evitando então que faça tensão no local, mas também evitar que deixe rugas, né, porque senão a gente acaba também aumenta a pressão no local. Tá, com rugas no dispositivo. Bom, além disso, a gente precisa verificar a selagem. Então, qualquer tipo de dispositivo desses protetores, eles podem ser utilizados desde que ele não comprometa a selagem, né, a vedação do EPI. Então, o que eles indicam em relação, né, as recomendações traz nesse momento, é que esse protetor ele precisa ser o mais fino possível para que não comprometa a vedação, né, e o 95%, né, de eficiência dessa máscara em relação no momento de cuidado, né, para que mantenha a proteção individual no momento do cuidado. Também não empilhar, né, um protetor em cima do outro, né, não colocar um em cima do outro para aumentar, às vezes, vamos diminuir a pressão. Na verdade, o contrário, quanto mais dispositivo a gente coloca em cima do outro, mais a gente aumenta essa pressão, porque a gente torna essa camada mais grossa. Então, o ideal é colocar realmente só um protetor na face, né? Na região da face, e aí por cima, então, coloca a máscara, tá? E evitar, então, protetores porosos. É uma recomendação, né? As espumas não é a melhor opção, assim, como primeira escolha, mas se for a única coisa que tem, desde que, assim, procure sempre ficar atento à umidade, né? Porque como ele é um dispositivo poroso, ele pode absorver a umidade e transmitir para a pele, né? E aí deixar, então, com que fique susceptível toda essa região à umidade, a líquidos e a micro-organismos, então, nessa região da pele, tá? Bom, em relação ainda, né, aos protetores, procurar retirar o protetor imediatamente no momento que molhar. Então, no momento que o protetor, né, esse dispositivo que faz interface entre a pele e o equipamento de proteção, né, a máscara N95, no momento que ele molhar, ele deixa de trazer eficiência para a máscara e ele acaba aumentando o risco, então, de contaminação do local, inclusive para a própria pessoa. Então, molhou, tem que trocar. Procurar, então, sempre programar minutos, né, de alívio de pressão, independente de estar com protetor ou não, o ideal é que esteja com protetor, mas ainda que não, sempre de 15 minutos durante a cada 2 horas. Então, o ideal é a gente tirar, né, a máscara e ficar sem nada, né, deixar o rosto limpo, sem nada, sem pressão, né, ajustando a transpiração, né, para diminuir a ação de microclima na região, a cada 2 horas. Mas, Silene, não é possível, né, é difícil, não tem como eu ficar, né, 15 minutos sem cuidado. E aí, então, a partir disso, a gente precisa o quê? Então, pelo menos aliviar, né, durante 5 minutinhos
a gente só alivia, levanta a máscara e alivia. Retirar os protetores, então, com os devidos cuidados, né, no momento que vai retirar a máscara, né, tem todo um ritual na retirada dos equipamentos, não é diferente em relação aos protetores também. O ideal é que a gente feche o olho, tranque a respiração, para que não haja nenhum tipo de contaminação para si mesmo no momento da retirada, então, desse protetor. Bom, já estou praticamente finalizando, a lâmina demora bastante, então, tirou o protetor, inspecionar a pele, né? A gente é o termômetro da gente mesmo, como eu falei lá no início, a gente precisa estar cuidando da gente mesmo. Então, atentaram sinais e sintomas, né? De dor, prurido, hiperemia, nesse local, ressecamento, flictêmias que pode acontecer, tá? E se tiver qualquer tipo de lesão, de uma maneira geral, então, a gente vai tratar. Se for uma lesão relacionada a dispositivo médico que tenha um estágio 1, né, que ainda existe integridade da pele, não tem solução de continuidade, a gente vai tratar geralmente com curativos, né, oclusores. Agora, a partir do estágio 1 até uma lesão parcial, que seria, né, um comprometimento parcial da pele, que seria uma lesão de estágio 2, a gente ainda pode tratar também com esses curativos oclusivos, né, selante, curativo oclusivo. A partir disso, a gente já precisa, então, encaminhar e direcionar. Tá? Aqui eu já conversei, a gente já falou, tratar a pele, acho que dá para passar, é que eu não estou conseguindo passar a lâmina, já dá para passar, né? Então, na presença de eczema, hiperemia, né? Então, a gente vai tratar essa pele nesse momento. Tá? E aí, para finalizar, então, eu trouxe essa foto catedrática, né? Assim, a nossa foto, o nosso xodó, né? Ela representa muito o cuidado, que é, né, onde a gente termina, eu termino, né, a minha fala dizendo que a lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico é uma lesão totalmente evitável, a gente precisa cuidar da gente mesmo e que prevenir é o melhor cuidado. E aí eu trago aí a foto desse casal maravilhoso, é um casal da rede, onde os dois estão, né, com equipamento de proteção individual e cuidando, né? Cuidando como forma de amar, assim. Então, muito obrigada. A princípio, né, é isso. Eu fico à disposição para perguntas. Então, aqui surgiram algumas perguntas e alguns agradecimentos pela participação dos convidados, né? A Tatiana Martins está agradecendo pela apresentação e pela contribuição das palestrantes. O Gelson Luiz está falando: ano passado, de abril a outubro, passei por 6 procedimentos cirúrgicos e fui orientado a utilizar algumas coberturas que foram indicadas pela professora Maria Helena. Aliás, não somente indicou, como acompanhou e demonstrou o quanto é qualificada e envolvida com isso. Muito obrigada de coração, querida Helena, e precisamos de mais enfermeiras como você. A Lucimar falou: grata por essa oportunidade de aprendizagem, parabéns, professoras queridas. A Giovanni: parabéns, Maria Helena, muito orgulho de lhe ouvir. Obrigada pelo trabalho e conhecimento magnífico. O Márcio Rossato: saudade de você, Maria Helena, parabéns pela excelente fala, querida. Abraço. O Gelson está falando: Silene, a UFSC participou de uma chamada pública do COFEM e está ofertando 300 mil vagas de atualização sobre biossegurança e atenção intensiva ao paciente acometido de Covid-19, de forma gratuita para estudantes e profissionais da enfermagem. O que você acha dessa ideia? Conhecimento nunca é demais, né? Eu acho bárbaro, né? Acho bárbaro. Hoje a gente tem uma oferta aí de lives e de palestras que dentro das minhas possibilidades, né, mesmo que seja um tema que de certa maneira eu já tenho algo de conhecimento, eu estou sempre, como eu estou sempre dentro, né? Então, acho bárbaro, não seria diferente, né, em relação ao meu pensamento, acho divino, muito bom mesmo. Acho que os profissionais de saúde, e se for relacionado, né, se for à disposição de outras pessoas, que não somente para profissionais, pelo que eu entendi, são para estudantes, para profissionais, acho que tem que aproveitar ao máximo. Né? E esse é o momento. Tá?
Tem uma pergunta da Júlia Martins. Ótimas falas, muito grata por esse evento maravilhoso. Uma dúvida, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso de emolientes para o uso de EPIs. Por que o uso das máscaras N95 podem ser comprometidas pelo uso dos emolientes? Porque ela desliza, né? Ela pode, assim, ó, não é que vai especificamente comprometer, né? Desde que tomados devidas, o emoliente é o único que eu tenho, é óleo, né? O óleo, assim, de uma maneira geral, o óleo emoliente, de uma maneira geral, que são óleos, eles não são a primeira escolha pensando na hidratação por si só, que foi o que eu conversei, né? A nossa conversa lá foi a limpeza, em seguida foi a hidratação. Então, os emolientes, eles não são os melhores, a melhor opção, ou a primeira opção, pensando única e exclusivamente numa hidratação, né? Ele tem uma dificuldade de absorção, inclusive, por exemplo, né, aí fugindo até da questão do profissional, mas até a gente tem, né, hoje em dia, ainda mais com a nossa previdência do jeito que está caminhando, nós vamos ter profissionais idosos, né? Então, assim, para idosos, praticamente, eu não vou dizer que eu contraindico, mas, assim, raramente eu oriento fazer o uso de qualquer tipo de emoliente, porque ele também acaba trazendo, às vezes, obstrução, né, de glândulas, de poros, por conta da absorção dele. Então, de uma maneira geral, ele já não é a primeira escolha. Em relação à máscara, especificamente, que foi o que eu coloquei, como ele demora muito nessa absorção, né? Uma hora foi trazido para os hidratantes gerais. Talvez até pensando no óleo, talvez até a gente precisasse estender ainda um pouco mais esse tempo. Então, ele tem muita dificuldade de absorção. E ele pode fazer com que ocorra um deslize, tá? Um deslize da máscara, pensando, então, no atrito e na pressão. Essa é uma coisa. Uma outra coisa que não existe, né, assim, na literatura ainda não existe de maneira confirmada e certa, quais os produtos e substâncias químicas que podem estar envolvidas com a pele e interferências na fixação do vírus na pele. Não existe nada disso ainda, mas, de qualquer forma, se a gente puder evitar. Além disso, ainda, em relação à máscara, de uma maneira geral, ela tem 95% de eficiência contra aerossóis sólidos, tá? E aqueles que não têm líquidos, né, aerossóis líquidos envolvidos com óleo de uma maneira geral. Então, se eu tiver ainda um hidratante, né, na região da face, por exemplo, pensando na máscara que foi a pergunta, com óleo, eu posso diminuir sim. Não existe nada científico, né? Como eu falei, a gente precisa ainda de muitos estudos, é tudo muito novo, e aí, como a gente não tem a certeza, a gente prefere evitar. A indicação é que não se use emoliente. Eles citam dois, né? Que é o óleo mineral e a vaselina. Mas tem outros emolientes aí no mercado que a gente pode tentar evitar. Não sei se eu respondi. Tem várias pessoas agradecendo a participação das convidadas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Elisimara está falando que a Silene é líder da equipe de apoio matricial em feridas de Florianópolis. Querida, amada. A Tatiana Martins também está agradecendo pela contribuição. Querida, amada também. Outra amada. Amo. A Betina também está mandando parabéns. A professora Filipa. A professora Adriana Toll também mandou parabéns para as duas pela contribuição. A Betina, que é a secretária da LAPEF, parabeniza os palestrantes pelo tema tão relevante. Agradecemos à enfermeira Silene por representar tão brilhantemente a nossa Liga Acadêmica LAPEF. Muito obrigada, Silene. A professora Ângela Maria Alvarez está mandando parabéns a todos pela realização da semana. E tem uma dúvida agora da Júlia Martins. Utilizar o hidratante após a higienização das mãos me causa uma sensação de contaminação das mãos após ter sido higienizada. Como eu evito essa sensação? Posso falar? Pode falar. Posso falar? Pode ser as duas. Então, assim,
sensações, elas são muito individuais, né? De uma maneira geral, né? Não dá para a gente generalizar, né? Que todos pensam dessa forma. Eu também, de uma certa maneira, a Júlia, né? Eu também, de uma certa maneira, Júlia, tenho uma certa dificuldade em manter, né, essa hidratação da mão, independente até do momento, assim, quando eu estou no plantão, né? Eu trabalho no hospital universitário também, além de ser matriciadora da rede. Quando eu estou no plantão, eu falo do plantão porque é aquele cuidado de 12 horas, né, constantemente, então às vezes eu também sinto uma certa dificuldade de ir lá, lavou a mão e hidratar, né? Não existe uma necessidade de cada vez que lava, hidrata, né? Não existe essa necessidade, né? Pensando na questão da sensação e tentando responder o que a Júlia pediu ali, né? Talvez ela pudesse buscar algum tempo dentro desse tempo dela de necessidade de hidratação, que fosse precisar um pouco menos das mãos naquele momento, né? O ideal é que a gente hidrate as mãos, mas não necessariamente a cada lavagem, né? A cada higienização das mãos. Até às vezes o próprio álcool, quando eu passo, às vezes me dá uma sensação também ruim, né? Eu acabei de lavar, eu prefiro ir na torneira lavar a mão do que higienizar, desinfectar a mão com álcool, porque eu também acabo me trazendo uma... Mas é uma coisa particular, né? Assim como ela está trazendo. Então, como evitar? Talvez tentar organizar dentro desse tempo, né, de planejamento dela, de cuidado consigo mesmo, buscar algum momento em que ela consiga fazer isso e deixar com que esse creme, porque normalmente, por que traz essa sensação? A gente lavou a mão, já passa e a gente vai para a atividade. O ideal é que a gente tente, pelo menos, deixar algum tempinho para que esse creme, né, esse hidratante, ele seja absorvido pela pele. Né? E aí, tenho certeza que vai diminuir essa sensação da Júlia, se ela passar a não sentir tanto que a mão está hidratada. Eu não sei se vocês me escutam. Sim? Uma coisa que também é importante pensar na sensação dela, né? Quando a gente pensa no creme, no tipo de creme que ela está utilizando também, né? Se a gente optar nesse momento por cremes que são mais rapidamente absorvidos, à base de gel, por exemplo, ela não vai ter essa sensação. Né? Cremes mais gordurosos, elas ficam muito mais tempo na nossa pele. Né? E quando a gente pensa assim, o tipo, porque não é porque alguém recomendou, uma sociedade recomendou, que a gente precisa executar, a gente precisa avaliar o momento em que eu vou fazer. Então, se eu vou hidratar, eu preciso pensar em que momento eu estou hidratando. Vou utilizar o equipamento de proteção individual, eu não preciso colocar um creme que seja com alto teor de oleosidade. Né? Se eu vou colocar, por exemplo, o que está sendo recomendado o Laneige, ele tem algumas particularidades emolientes e hidratantes, mas ele é absorvido, está dentro dos álcool, né? Álcools graxos, né? Então, ele também é rapidamente absorvido. Então, a gente sempre precisa conhecer um pouquinho o produto para saber em que momento eu preciso, né, utilizar. E não vamos confundir, então, também nas orientações de cuidado da pele, quando eu não estou utilizando o equipamento de proteção individual por tanto tempo, né, como está sendo agora, né, principalmente nas unidades de terapia intensiva, onde tem pacientes com Covid, e quando eu tenho esse cuidado geral de forma rotineira, digamos assim, ou quando eu estou em casa. Em casa eu posso até utilizar algum outro produto, mas sempre pensando em qual que o tempo que vai transcorrer em que eu vou me expor a um ambiente potencialmente contaminado e o momento que eu hidratei a minha pele, né? Que eu utilizei algum hidratante, humectante ou emoliente, né? É bem importante isso que a professora acabou de colocar, né? Porque, assim, às vezes é bem isso, né? A gente escolhe um colega, né, XYZ, usou determinado tipo de produto e que fez muito bem para a pele dele, e a gente às vezes acaba utilizando o mesmo produto e a gente percebe que esse produto ele não tem a mesma eficiência, a mesma eficácia na pele da gente, porque a cada pele, né, a gente tem as nossas particularidades. Então, o ideal realmente é buscar um hidratante, como a Marilena falou, que tenha, né, que seja com baixo teor de oleosidade, que isso vai fazer com que ajude realmente a absorver melhor, né, o produto na pele, e que seja, então, compatível com o tipo de pele da própria pessoa. Eu acho que isso é bem importante mesmo.
Agora temos mais uma pergunta da Iracema, que é: já ouvi que emolientes, óleos, acaba sendo um fator de contaminação, pois permite a adesão do vírus à pele. Isso está correto? Bom, posso começar. Tem algumas particularidades do vírus que têm sido levantadas, né, que ela teria, né, essa camada lipídica que poderia fazer com que ele permaneça mais na superfície, porém nada foi comprovado ainda. Então tudo tem sido levantado em relação a conhecimento de especialistas em muitos anos, e eu acho assim, embora não esteja constatado, uma vez que também nesse momento temos poucas evidências, a gente precisa se alertar para pareceres de especialistas, de pessoas que por muito tempo trabalharam nisso e que também têm conhecimento, e que nós temos um conhecimento, né, às vezes um pouco atrás daqueles que trabalharam por muito tempo, mas que a gente precisa se alertar, sim. Mas é importante pensar que não tem nada comprovado, mas sim é um alerta que tem sido feito. Então, por isso que a necessidade da escolha de produtos que permaneçam menor tempo na pele, porque também eu posso pensar em um produto que não seja muito oleoso, mas ao mesmo tempo, se eu colocar uma camada maior do que precisa, ele vai permanecer mais tempo na superfície da pele, e ele também pode, de uma forma ou de outra, fazer com que micro-organismos, vírus, o que estiver no ambiente, permaneça mais tempo também ali. Então, assim, isso é importante pensar para qualquer tipo de vírus, o que tiver, né, na superfície de contaminação, né, que eu preciso também saber aplicar o creme, utilizar, né, dosar a quantidade que eu estou utilizando, tanto na minha pele quanto na pele do paciente. Isso mesmo. A professora já respondeu, é isso aí mesmo. A gente precisa cuidar mesmo. Na hora da escolha, se eu tiver uma outra escolha, o ideal é não escolher o emoliente, né? Já não era, independente de Covid, já não é o ideal como primeira escolha. E aí? Agora eu queria ver se vocês podiam dar umas considerações finais sobre o tema e sobre a palestra. Quer começar, professora? Posso começar? Tá? Bom, começar agradecendo novamente, né, vocês por esse momento sempre importante, a gente poder fazer essas conversas, a gente poder escutando também um colega em relação à sua experiência, poder compartilhar isso com vocês, né? São momentos importantes, mesmo à distância, né, como a gente se encontra. Eu confesso que é um momento de adaptação, porque eu estava um pouco resistente a essas formas de comunicação nova que também fazem com que a gente se adapte, né, a novas formas de comunicação. E eu espero que todos esses cuidados só nos tornem pessoas um pouco mais assim, não que não sejamos, mas que nos tornem mais alertas daquilo que a gente precisa de cuidado, né? De cuidado não só com a nossa pele, mas com o cuidado emocional também, né? Espero que tudo isso passe, que nos torne pessoas melhores, né? Gostaria muito, né, de reiterar o meu agradecimento a todas as pessoas que estão aqui, que pararam para nos escutar, para poder fazer perguntas, né? Tudo isso faz sentir um pouquinho mais de proximidade daquilo que a gente sente saudade, que é na aula, estar com o aluno, estar independente do aluno, de graduação, de pós-graduação, esse contato faz falta, né? Então, assim, ficarem alertas em relação a todos os cuidados que a gente precisa fazer com a gente mesmo, né, conosco e com os outros, prestar atenção para aquele que está distante, manter comunicação, porque não é só cuidado presencial que a gente precisa fazer, e sim cuidar em todos os aspectos, né? Obrigada para a Silene também, que é uma honra estar compartilhando aqui, né, aprendo o tempo inteiro, assim, estando no grupo da Comissão de Cuidados com a Pele do HO, tem sido rico essas discussões, um aprendizado enorme. E bom, né, fico à disposição de vocês sempre que precisarem. Nesse momento eu não posso dizer que minhas portas da sala estão abertas, mas os contatos estão assim, à disposição de vocês para quem precisar. Muito obrigada mais uma vez, Felipe, aos alunos. Tá certo. Então, eu também gostaria de reiterar, né, já iniciei a conversa lá na frente agradecendo o convite, agradecendo o carinho das meninas, né, me dar o suporte aí no final de semana para a gente poder preparar esse material e trazer, né, para essa conversa.
Obrigada também à professora Filipa. Também foi um prazer, né, professora Maria Helena, né, a gente, né, trabalha junto, né, tem algum tempo junto em relação ao cuidado do paciente com feridas, no grupo, como ela mesma já colocou, então é sempre um prazer, né, estar junto. Quero agradecer imensamente, né, a minha equipe lá na secretaria, né, a equipe que trabalha comigo, né, lá na Secretaria de Saúde também, e o pessoal da HU, da mesma maneira, né, que estão sempre, de uma maneira geral, assim, nos dá força para buscar enfrentar esses desafios, né, da tecnologia, que eu sou um horror, né, da tecnologia, dessa conversa à distante, que não é o meu mundo, né, eu acho que não é o mundo de muita gente. Se a gente for pensar, nós fomos pegos de surpresa, mas estamos aí, né, tentando sim compartilhar conhecimento, e no meu caso, além de compartilhar o conhecimento, é aprender muito, né? Todo dia eu aprendo muito em relação, assim, porque eu vou em busca, né, de mais estudos, e em relação à questão da tecnologia, como eu falei, que para mim, diariamente, a tecnologia acaba me trazendo grandes desafios e enfrentamentos nesse momento. Muito obrigada, espero ter contribuído, né, de alguma forma. Eu fico à disposição. E cuidem-se, né? Cuidem-se. Vamos ser enfermeiros que cuidem de si, né? Os profissionais de saúde, de uma maneira geral, enfermeiros, técnicos, auxiliares, né? que cuide de si, né? Eu acho que o cuidado é o melhor cuidado. Bianca, eu só gostaria de deixar registrado, não posso perder isso, de agradecer, né, a Silvana, a Isabel, que fizeram, né, questão de sempre nos receber bem também no HU, né, também por abrir portas para esse momento da gente ter a oportunidade de poder acompanhar os pacientes da cirurgia ambulatorial mesmo nessa situação. Está sendo uma experiência muito interessante, né, de acompanhar tanto presencial, de forma presencial, quanto via telefone, né. Então são espaços que a gente precisa cuidar, e eu tenho muito a agradecer por essas oportunidades, ok? Eu queria só acentuar ali, a Iracema me pedindo desculpa, fiquei tranquila, assim, mas eu estou acostumada. Fica muito tranquila. Fica muito tranquila mesmo. É bom. Desculpada. Em nome de toda a comissão, eu peço desculpas novamente para a Silene pelos problemas técnicos que a gente teve com a apresentação. E eu agradeço de novo muito os convidados por participar do nosso evento, por trazer bastante força para o nosso evento, bastante conteúdo. Foi muito rica a discussão que a gente teve hoje, muito importante, muito pertinente nesse momento. Eu agradeço também a coordenação do curso, a professora Filipe, a professora Rosani, e todas as entidades que estão envolvidas na construção dessa semana, né? Muito obrigada a todos. E agora eu passo a palavra à professora Filipa, que vai fazer o encerramento e as orientações finais. Obrigada. Boa tarde, Bianca, Maria Helena e Silene. Somos muito gratos pela tarde que vocês nos proporcionaram. Queria registrar a nossa gratidão por toda essa dedicação de vocês e pelo cuidado com o qual vocês trabalharam nessa temática, né? Mas aqui a gente tem a missão, em nome da comissão, de fazer as orientações finais ao grupo que está nos assistindo. Nós tivemos, ao longo da nossa live, mais de 210 pessoas que circularam pela nossa plataforma, né? Então, acompanhando esse debate, que foi, com certeza, um debate de excelência. Então, nossa gratidão a vocês e a todos que acompanharam na sala. A gente tem algumas orientações, né? Registrar mais uma vez o convite para que todos, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no curso de atualização em enfermagem, com foco em biossegurança e assistência ao paciente crítico no contexto da Covid. As informações elas estão disponíveis no site atualizaenfermagem.covid19.ufsc.br. São cursos gratuitos, desenvolvidos pelo Conselho Federal em parceria com o curso de enfermagem, departamento de enfermagem, mestrado profissional em informática, e com certeza vai fazer muita diferença para os nossos colegas que estão atuando na linha de frente.
A outra orientação em relação aos certificados, né, eles serão emitidos pela plataforma do Simpla, simpla.com.br/Semana Brasileira de Enfermagem da UFSC. É só você ir lá, pode clicar no link que está aqui no nosso bate-papo, faz sua inscrição e o certificado vai automaticamente para o seu e-mail. A gente faz um outro pedido para todos, para além dos comentários que a gente viu que o pessoal está gostando bastante, né, mas que faça as suas considerações no formulário que está disponibilizado ali também e vai ser redirecionado por e-mail. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada. E para encerrar, a gente faz o convite para o nosso encerramento da Semana Brasileira de Enfermagem, que vai acontecer amanhã, às 16 horas, com o tema A Comunicação em Saúde em Tempos de Quarentena, cuja palestrante é a professora Ana Valéria Mendonça, da UNB. Então, vai ser uma tarde também muito prazerosa e a gente convida todo mundo. Ok? Muito obrigada e aguardamos todos vocês amanhã. Obrigada. Tchau, tchau.